queridos, mais uma vez no nosso canal, trazendo palavras de vida do coração de Deus para o seu coração. E hoje estamos continuando uma sequência de mensagens sobre poderes que precisamos para viver uma vida de sucesso e de vitória. E hoje uma mulher muito especial, uma amiga, uma grande amiga, irmã em Cristo também, com uma família muito querida nossa. Ela estará compartilhando sobre o poder da transformação, isso mesmo. Sei que Deus vai falar muito ao seu coração. Ela é uma pessoa que realmente tem sido transformada, recebeu uma transformação muito grande de Deus na sua vida e hoje pode testemunhar disso. Então, abra o seu coração e receba essa palavra, essa poderosa palavra de Deus para a sua vida. Amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, lembre-se, você pode se inscrever e você também pode deixar o seu like se você gostou do vídeo. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, hoje e sempre, em nome de Jesus. Olá para todos, meu nome é Shirley, eu sou cristã há 15 anos, sou casada há 27 anos e tenho um casal de filhos que eu amo muito. Meu filho mais velho tem 25 anos e minha filha tem 20 anos. Bom, eu estou aqui hoje para falar um pouco do meu testemunho, de como eu me converti ao Evangelho, de como eu conheci Jesus verdadeiramente. Amém? Antes de começar a falar, eu quero agradecer a pastora Giane, essa grande amiga que eu tenho, pela oportunidade, pelo convite de estar participando desse canal tão abençoado que é o Palavras de Vida. Muito obrigada, pastora Giane, por essa oportunidade, por poder falar um pouco do meu testemunho aqui. Amém? Então, para dar início, eu quero ler dois versículos que se encontram em Salmos número 30, os versículos 11 e 12, que diz assim: Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercastes de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém? Eu amo esses versículos porque realmente foi o que aconteceu e tem acontecido na minha vida. O Senhor mudou o meu choro em dança alegre. Eu nem sempre fui uma pessoa alegre, ao contrário. Eu era uma pessoa muito triste, muito oprimida. Bom, quando eu tinha por volta dos meus 13 anos de idade, eu tentei várias vezes o suicídio. Apesar de ser criada por pessoas que me amavam muito, que cuidavam muito bem de mim, eu me sentia muito só. Não era uma pessoa de ter muitos amigos, não era uma adolescente, uma pré-adolescente de ter muitos amigos. Então eu me sentia sozinha, me sentia depressiva. E todas as vezes que eu passava por alguma luta, algum problema, eu me isolava cada vez mais. Então, com os 13 anos de idade, eu comecei a tentar contra a minha própria vida. Eu tomava remédios, tudo quanto era remédio que eu achava na minha frente, eu tomava. Tinha pensamentos suicidas, pensava em me jogar na frente de um carro, em acabar com a minha própria vida. Então, quando eu tinha 14 anos, eu quase consegui. Teve uma noite que eu estava muito deprimida, então antes de dormir à noite, eu disse, bom, esse vai ser o dia. Peguei vários remédios, incluindo remédios de tarjas preta que a minha avó tomava, e também usei um veneno que não quero falar o nome agora, mas ingeri todos esses medicamentos juntos com esse veneno e fui para a cama dormir. Bom, só me lembro de ter deitado à noite e de repente na madrugada aquilo começou a arder na minha garganta muito forte. E quando eu acordei eu já estava no hospital. Estavam fazendo uma lavagem estomacal em mim para tirar o resíduo do medicamento. E assim
eu fiz várias e várias e várias vezes. Até na última vez que eu quase consegui, fiquei internada, logo voltei para casa, né? Me sentindo pior ainda, me sentindo, sabe, mais triste, mais oprimida ainda. Então, a partir daquele momento, eu comecei a sentir coisas estranhas, eu comecei a me sentir mais oprimida, me sentia como se eu não estivesse sozinha, como se tivessem pessoas ao meu redor, mas não era uma sensação boa, era uma sensação de medo, eu sentia muito medo e comecei a me sentir estranha. Foi então que, nesse momento, a minha tia que me criou, ela começou a buscar ajuda para mim. Então, nesse momento, eu já com 14 anos, disseram para mim que eu era médium, né? E que eu precisava desenvolver. Então, a partir daquele dia, eu comecei a ficar possessa várias vezes. Ficava possessa onde eu estava, a minha tia procurava rezar, procurava me ajudar. Então começou aí uma fase muito difícil da minha vida. Onde eu estava, se eu saía, se eu estava no meio de amigos, do nada eu começava a sentir um medo, começava a me sentir muito oprimida e depois não era mais eu. Não tinha controle do que eu fazia. É como se o meu espírito saísse e ficasse ali do lado, vendo tudo o que acontecia, mas eu não tinha forças, eu não tinha controle em relação ao que eu fazia. E toda vez que eu estava possessa, eu procurava tirar a minha vida. Então foram anos assim, anos escrava disso. E anos procurando ajuda, indo em diversos lugares, onde você puder imaginar, eu fui em vários lugares buscar ajuda. Minha família me levou em muitos lugares até inclusive onde cobraram por isso, né, para que eu ficasse boa, para que eu ficasse liberta, lugares onde me prometiam que eu ia ficar curada. Em outros lugares diziam para mim que aquilo que eu tinha era um dom, né, e que eu precisava desenvolver esse dom. Mas no meu coração eu não sentia paz naquilo. Eu dizia para Deus: como, Senhor, isso pode ser um dom? Algo que me traz tanto sofrimento e tanta dor pode ser um dom. Então eu não era alegre com aquilo. E eu fui para muitos lugares. E os anos se passaram, foram 15, 16, 17 anos, e eu assim, sabe, sendo oprimida e passando por essa luta. Quando eu completei 19 anos, eu aparentemente fiquei melhor. Foi aí então, com 19 anos, que eu conheci o meu esposo, né, o meu namorado na época, que hoje é o meu esposo, é pai dos meus filhos. Eu engravidei, nós casamos. E com 20 anos, eu tive o nosso filho, que é o nosso filho mais velho. Em seguida, nós fomos morar no Acre. Meu esposo é do Acre, nós fomos morar para lá. E longe da minha família, longe de tudo, né? Somente com meu esposo e com meu filhinho de 4 meses. Nessa época em que eu achava que eu estava bem, que estava tudo indo bem na minha vida, me disseram que quando eu tivesse para completar 21 anos, aquilo que eu tinha, aquilo que eu sentia ia voltar. E que eu precisava seguir, né? Eu precisava desenvolver aquele dom. E realmente, eu completei 21 anos no Acre, longe de toda a minha família aqui de Belém. Eu estava com meu esposo. Quando eu completei 21 anos, realmente, eu voltei a me sentir do mesmo jeito. Oprimida, me sentia perseguida. E novamente aquilo começou. E novamente, meu esposo nunca havia visto, né, a maneira como eu ficava, como eu era transformada. Eu machucava as pessoas que estavam em minha volta, eu me machucava muito com o intuito de tirar a minha própria vida. E nessa época, meu filho tinha apenas 4 meses. Eu não podia me olhar no espelho, eu não podia olhar para o meu próprio filho.
Eu não podia olhar para o meu esposo, que eu sentia medo. Não era eles que eu via, eu não via eles. O que eu via era algo muito feio, algo realmente, sabe, inacreditável. Então, eu novamente fiquei nesse estágio de possessão várias e várias vezes. E meu esposo, mesmo lá no Acre, me levou para outros lugares também em busca de me ajudar, em busca de que eu fosse liberta, que eu fosse curada. Mas isso não aconteceu. Foi quando eu tinha 26 anos que nasceu a nossa segunda filha, a Vitória, né, que foi uma bênção assim na nossa vida. Então, nessa época que eu engravidei, que eu tive a Vitória, eu estava muito bem, né? Foi quando nós entramos para esse grupo de casais, então parecia tudo ótimo. Nós levávamos uma vida assim de festa, uma vida assim de bebedeira mesmo. E nosso casamento parecia muito bem. No entanto, as lutas começaram, os conflitos começaram dentro do nosso casamento. O meu filho, ele começou a adoecer, teve um problema sério de saúde, quando eu tive que mandar ele para Belém para começar um tratamento muito sério. E ficou no Acre apenas eu, meu esposo e minha filha, que já estava com 5 anos na época. Meu casamento estava passando por uma luta muito difícil, sabe? E foi quando nesse ano, no ano de 2005 já, o meu esposo teve uma perca muito grande. O pai dele veio a falecer. Então, nesse momento, nessa época que meu sogro faleceu, o meu esposo entrou em depressão. Ele foi internado com uma depressão profunda, dependente de medicamentos. E assim, a nossa vida estava de cabeça para baixo, porque o nosso casamento é como se não existisse amor, é como se a gente não se amasse. E ao mesmo tempo ele passando por esse momento de depressão. E foi quando a minha mãe aqui em Belém se converteu. Ela entregou a vida dela para Jesus. E uma certa noite, eu falando com ela no telefone, eu pedi para que a minha mãe orasse por nós. E falei tudo o que nós estávamos passando. Então aqui em Belém, Deus levantou uma célula inteira, uma célula, para orar e para jejuar por nós. Pessoas que não nos conheciam, pessoas que nunca tinham nos visto, começaram a orar e interceder por mim e pela minha família. Foi quando Deus providenciou a nossa vinda aqui para Belém. Então, nós retornamos aqui em Belém, para Belém, mas meu esposo, ele iria ser internado no hospital de clínicas, porque ele não estava bem. Quando chegamos aqui em Belém, eu estava assim, totalmente destruída, assim, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Meu casamento estava acabando. Meu filho tinha sido diagnosticado com uma síndrome rara. Eu estava assim no fundo do poço, mas eu não queria entregar minha vida para Jesus. Eu dizia assim para as pessoas: eu me tornar evangélica um dia, Deus vai ter que obrar muito milagre na minha vida. Era assim que eu dizia. Eu não aceitava ser uma cristã. Então Deus começou a fazer a obra assim na minha vida. Quando nós estávamos aqui em Belém, a minha família toda orando por nós, foi quando meu esposo, ele teve uma experiência maravilhosa com Jesus. E ele foi liberto, ele foi curado de toda a depressão. Então, a partir daquele momento, eu comecei também a buscar a Deus. Foi quando pessoas começaram a pregar para mim e eu tomei essa decisão de entregar a minha vida para Jesus. Mas vocês pensam que parou por aí? Não. Aquilo que eu sentia antes, aqueles problemas todos vieram à tona, sabe? Aquela opressão, aquela possessão. Eu me tornei uma pessoa que eu não tinha paz, eu não tinha alegria, porque quando eu pensava que era eu, não era mais eu. Eu ficava possessa, sim. Possessa não era só por um demônio, mas eram por vários demônios que vinham e se manifestavam através da minha vida
e usavam o meu corpo, e eu machucava pessoas, e eu machucava a mim mesma. Quando um dia me falaram de Jesus e me levaram para que um casal de pastor orasse por mim e começasse a fazer um processo de libertação na minha vida, foi aí que eu comecei a entender que Jesus tinha me escolhido, que Jesus realmente existia. Eu achava que eu conhecia Deus, eu achava que eu tinha Deus, eu achava que eu era uma pessoa que amava Deus, mas não. Foi a partir desse momento, quando me apresentaram o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, quando eu comecei a conhecer Jesus e Ele entrou na minha vida. Como a própria palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. E eu entreguei a minha vida a Jesus naquele momento. Eu estava já nessa época com 31 anos, ou seja, eu sofri desde os meus 14 anos. Passei por muitas lutas, muitas dificuldades e conheci a Jesus quando eu tinha 31 anos. E quando Jesus entrou na minha vida, Ele me libertou. Porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus Cristo. E Ele me libertou e Ele restaurou o meu casamento. Aquele amor que eu achava que eu não sentia pelo meu esposo e que ele achava que não sentia mais por mim, a gente sentia sim. E Deus restaurou meu casamento. E Deus cuidou do meu filho, Deus cuidou da minha filha, assim como Deus tem cuidado de nós até hoje. É por isso que hoje eu me alegro em dar esse testemunho. Eu me alegro em servir a Jesus, porque eu não sirvo eu não sou uma religiosa. Hoje eu sou uma seguidora de Jesus Cristo, porque Ele me salvou, porque Ele me libertou, porque Ele me curou. E Ele tem feito isso dia após dia na minha vida e na minha família. Não pense você que está me ouvindo que eu não passo por luta. Passo sim por lutas, mas eu sei que com Jesus hoje a vitória é certa. Eu sei que a minha vida e a minha família estão nas mãos do Senhor e Ele sabe o que é melhor para mim e para minha família. Então você que está me ouvindo, você que é mulher, você que tem passado por tantas lutas, eu não sei como tem sido as tuas lutas, talvez a tua história seja diferente da minha história, eu não sei o que você tem passado, mas eu te falo hoje, Jesus é a solução, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Amém? É essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará por você e pela sua família, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada.